O nosso café com fé de hoje. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindas. Louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam conosco neste dia. Hoje, manhã de sábado, dia 25 de fevereiro de 2023. Já se encaminhando para o final do mês, né? Última semana do mês. Estamos atrasadas na manhã de hoje, né, para o nosso devocional. Me perdoem. Mas de qualquer forma, o mais importante é que nós estamos aqui, independentemente das dificuldades que surgem ao longo do caminho. Mais importante é que a gente saiba contornar e lidar com todas elas. E para cada problema que surge, que a gente saiba encontrar uma solução. Já são 8 horas da manhã para mim, porque o meu dia começou muito cedo e eu já fiz tantas coisas e já resolvi tantos problemas e tantas coisas que já deram errado em tão poucas horas do dia, que eu fiquei orando ao Senhor, né? E pensando e comparando, inclusive, em como é na nossa jornada para engravidar. E na minha jornada foi assim, né? Sempre que eu achava que as coisas, enfim, iam dar certo, que agora vai, as coisas vão deslanchar, as coisas vão andar, surgia um novo problema, surgia uma nova dificuldade. Obviamente eu sou de carne e osso, assim como vocês, eu também desanimava, eu também me entristecia, eu também questionava. Mas mais do que isso, eu pulava de fase e seguia para a seguinte. E buscando soluções, né, para os problemas. A gente tem que viver aquele momento ali, de digerir a situação, vamos dizer assim, de compreender o que precisa ser feito, né? Seja num teste de farmácia que mês após mês dá negativo, e eu vivi isso na pele durante muitos anos, né? Colecionava testes negativos na gaveta, seja por uma gestação natural que aconteceu e que não evoluiu, né? Que ocorreu um triste aborto, seja numa FIV que não deu certo, que não teve sucesso, que você não atingiu o objetivo de receber o seu positivo, né? E aí eu vejo vocês muito apegadas também na questão do dinheiro, né? Porque é caro, porque custou caro, enfim. Mas esse não é o ponto, né, que Deus quer falar conosco hoje. Inclusive, hoje nós deveríamos terminar as lições da vida de Salomé, mas Deus me direcionou a trazer isso para vocês. E eu gostaria que a gente pudesse refletir um pouco sobre isso. Porque na nossa vida como um todo, a gente enfrenta dificuldades diariamente. Hoje mesmo o meu dia saiu todo planejado desde a hora que eu acordei. Eu tinha planejado começar o dia, fazer coisas completamente diferentes das que eu tive que fazer até agora. E foi só resolvendo situações, problema realmente, que saíram do controle. E eu orando todo o tempo a Deus, Senhor abençoa, Senhor a hora, eu preciso fazer o devocional, Senhor abençoa. E aí Deus foi falando comigo nesse sentido. A gente enfrenta problemas e dificuldades todos os dias na nossa vida. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Mas aí, quando a gente está na jornada para engravidar, a gente está tão focada no objetivo, que é o positivo, que a gente se esquece que não é o único problema que a gente enfrenta na vida. Como se fosse um castigo, como se fosse... Se fosse assim, a gente não poderia ter problema em área nenhuma da vida, concorda? A vida teria que ser um mar de rosas e perfeita, né? Eu ando bem sumida dos stories porque eu resolvi priorizar o meu projeto, que inclusive eu vou vir contar pra vocês, né? E em primeira mão para quem estiver lá no nosso grupo VIP, né? Ele ficou pronto às 1 da manhã de hoje. Então,
Eu estou muito feliz, estou muito grata a Deus. Mas foram meses de dedicação. Foram meses em que eu tive que abdicar de estar com os meus filhos em alguns momentos, de fazer coisas para mim, vamos dizer até, para poder cumprir com a meta de concluir esse projeto que é tão grande, tão bonito e tão importante para mim e também será para você, né, na sua jornada para engravidar. Mas ao longo da construção desse projeto, eu enfrentei várias dificuldades. Em vários momentos eu senti vontade de abandonar o meu projeto e desistir. Mas eu insisti e continuei. Assim como é na jornada para engravidar. Não é porque você está vivendo uma dificuldade para engravidar que ela define o seu resultado. O seu diagnóstico não é o seu destino. O seu destino vai ser determinado pelas escolhas que você vai fazendo ao longo da sua caminhada, da sua jornada. Se toda situação, problema que surge, se toda dificuldade que surge, né, um negativo que veio, uma FIV que não deu certo, a gente é provada e testada. Não adianta você dizer para mim que fez de tudo, que confiou no Senhor, que deu o seu melhor, enquanto você está na expectativa e na espera do positivo. Se quando o negativo chega, você se desespera, se descabela, blasfema até contra Deus, questiona, perde a fé, porque essa é a maneira mais óbvia de Deus provar seu coração. Se quando está indo tudo bem, você consegue glorificar, mas se nos momentos de batalha não, significa que o seu coração ainda não está por inteiro. Ainda não está puro, ainda não está por completo. Tem um trecho da minha história que eu conto nesse projeto, em que eu entrei no carro e eu precisava andar 400 quilômetros de volta para casa. E eu estava sozinha e eu tinha acabado de receber um novo diagnóstico e que a gente precisaria... Oh, glória a Deus por esses passarinhos, gente, que bênção. E eu chorei muito, nem sei por quantas horas, seguidas e sem parar. Porque eu precisava voltar para casa. Mas como que eu ia pegar a estrada sozinha? Com Deus na frente. Então eu pus para fora tudo que eu tinha para pôr. Respirei. Liguei o carro e vamos embora. Vamos para a próxima etapa. Vamos para a próxima fase. Glorificado seja Deus. A natureza é divina. Ouçam. Ouçam o cantar desses passarinhos dando bom dia. Que bênção. Eu acho lindo demais, gente, estar perto da natureza, poder ter esse contato com a natureza, né? É um privilégio ser abençoada com essa cantoria. É ou não é de Deus? É ou não é divino, né? A gente precisa olhar para a nossa jornada para engravidar como parte da nossa vida, como um todo, né? Até porque a vida não para que a gente engravide. Você está aí em busca do seu positivo e a vida está acontecendo, né? Bom dia, seja bem-vinda. A vida segue acontecendo, a vida não para que você consiga engravidar. E as dificuldades, né? Seja recebida por esse cantar de passarinhos. E as dificuldades vão surgir. E aí, se você parar para pensar... Você tem dificuldades em todas as áreas da vida, não só para engravidar. Mas a gente coloca tantos holofotes e se volta tanto para a dificuldade para engravidar, que parece que viver a dificuldade para engravidar é um castigo. É o peso da mão de Deus sobre a nossa vida, e não é. Bom dia, seja bem-vinda com esse cantar de pássaros. Tem companhia hoje nessa manhã. E comece a prestar atenção em todas as dificuldades que você enfrenta no seu dia. Como você lida com elas. Se você também questiona e culpa a Deus por todas as dificuldades que surgem ao longo do seu dia. Ou se é só na sua dificuldade para engravidar que você tem dificuldade para compreender o que precisa ser feito a seguir, o que vem depois, qual é o passo seguinte, o que precisa ser feito. A gente pode escolher resolver a dificuldade e seguir apesar da dificuldade, né?
Essa semana eu vi o testemunho de uma futura mamãe que está grávida mesmo tendo cistos em um dos ovários. O outro ovário tá bom, produziu, e ela tá grávida. Às vezes a gente se apega tanto num diagnóstico físico e carrega esse diagnóstico com a gente. Eu sou portadora. Todos esses sintomas físicos do seu aparelho reprodutor, eles são passageiros, eles estão aí agora, mas amanhã eles podem não estar. Quando eu fui pela primeira vez no especialista em fertilidade, em reprodução humana, eu tinha um monte de coisa para tratar. No dia de fazer a transferência dos meninos, estava tudo sob controle. Nós conseguimos encontrar um equilíbrio e um meio termo para que meu corpo estivesse o mais saudável possível para receber os meninos. Foi fácil? Não foi? Demorou? Demorou. Foi no meu tempo? Não, não foi no meu tempo. Mas foi quando o meu corpo estava pronto para receber os meus embriões. Segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus, dentro do propósito de Deus. Foi fácil esperar? Não foi. A vida continuou acontecendo para que eu pudesse receber os meus filhos. E eu fui compreendendo fase a cada fase o que eu deveria fazer a seguir. Eu sei que perdas gestacionais não são situações fáceis de digerir, de compreender. Uma transferência que dá negativo, em que você investiu tempo e dinheiro, não é fácil de compreender. Mas questionar, querer colocar Deus contra a parede, afirmar que agora você não vai mais servir ao Senhor porque Deus te abandonou, não te ajuda em nada. É uma etapa nova que você precisa iniciar. Existe algo ainda que precisa ser aprendido. E aí, quando vocês me dizem que já fizeram de tudo, e eu começo a aprofundar um pouco mais as perguntas, os questionamentos, né, do que é esse tudo, eu percebo que está muito no campo físico e no campo superficial. A parte emocional e espiritual ainda está demandando atenção, fortalecimento. Engravidar não é só corpo físico. É importante, é um pilar fundamental. Mas engravidar também requer mente e espírito saudáveis, em equilíbrio, conectados com um propósito, conectados com o plano de Deus para a nossa vida. Nós, escolhidas por Deus para viver a infertilidade, temos a responsabilidade de criar os filhos da geração do futuro. Crianças que vêm para ser bênção em nossas vidas, mas eles vêm através de nós e não para nós. Os nossos filhos não vêm para nos curar, assim como foi na nossa geração em que nós viemos para curar os nossos pais. Os filhos da nossa geração, da geração do futuro, são crianças que precisam ser fortalecidas, amadas, instruídas para viver, para ter uma vida muito mais voltada para servir ao Senhor, uma vida abençoada. Diferente dessa geração, dessa nação que a gente vê agora, né, em que filho mata pai, pai mata filho. Nós fomos chamadas, escolhidas por Deus e temos uma missão. Enquanto você murmura e reclama dos problemas que surgem ao longo da jornada e que você precisa resolver, significa que você ainda está fora do plano de Deus, que você ainda não compreendeu qual é o seu papel na sua jornada, qual é a sua missão dentro do plano de Deus para a sua vida. Eu quero muito que você consiga servir a Deus. Eu nunca entendi uma música que falava assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu falava, gente, como assim? Mas porque hoje eu consigo compreender. E eu gostaria que você respondesse, né? Por que é que você vai na igreja hoje, por exemplo?
você vai lá para estar no meio de outras pessoas, para receber a palavra do pastor, para receber um consolo, um alento. Durante muito tempo eu via a igreja assim. E hoje eu percebo que vai muito além disso. Servir a Deus vai muito além de você ir na igreja aos domingos, de você ouvir, né, a palavra do Senhor. É realmente um relacionamento íntimo com Deus, e é para isso que Ele nos convida. A gente precisa compreender que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque se Ele não fez agora, não significa que Ele não vá fazer. E eu gostaria muito que vocês conseguissem compreender isso. E se policiassem muito nos momentos de dor, de tristeza e de angústia, porque as palavras têm poder e elas retornam e voltam. E eu fico muito triste quando vocês estão frustradas e chateadas e descarregam um caminhão de sentimentos ruins e põem para fora. Significa que esses sentimentos ainda estão aí dentro de você. Enquanto existe sentimento de frustração, de raiva, de dor, significa que ainda está faltando amor. Se está faltando amor, o seu útero continua contraído, ainda dói, sabe? Muitas de vocês querendo engravidar porque o companheiro já tem filhos com outras mulheres. Tenho recebido muitos relatos assim. E aí dá uma sensação real de que essa criança já vem para o mundo com uma responsabilidade que não é dela, sabe? Existem tantas coisas para serem avaliadas na nossa jornada para engravidar, por isso que é um trabalho tão pontual, né? E que exige tanto amor realmente. E não pensem vocês que é fácil para mim estar aqui, mas eu escolhi fazer o Café com Fé como uma forma de gratidão e amor a Deus e uma forma de conseguir contribuir na jornada de vocês de forma espontânea, gratuita, né? É o meu servir o Café com Fé, estar aqui junto com vocês, mas é o meu compromisso diário com vocês. E eu gostaria que vocês se comprometessem também com o seu sonho, com o seu projeto, com o seu desejo de ser mãe. E mais do que isso, que vocês se comprometam com Deus, a compreender que se Ele fizer agora, Ele é Deus, se Ele fizer amanhã, Ele continua sendo Deus, porque Ele não fará no nosso tempo. Mas eu não consigo, porque comigo, porque Enquanto você estiver fazendo as perguntas para fora, procurando as respostas fora, você vai continuar andando em círculos. As respostas estão dentro de você. E não é fazer tudo que você acha que está certo, e que a gente precisa começar a compreender o que é que Deus precisa que nós façamos. Às vezes, no seu ver, no seu ponto de vista, no ponto de vista até do seu médico, você fez tudo, mas Deus ainda tem algo e seu coração está te mostrando isso, porque eu falo muito isso. Você precisa ter sensibilidade, e a gente consegue essa sensibilidade orando. Quando eu não compreendo alguma coisa, eu oro a Deus incessantemente para que Ele me responda, para que eu consiga compreender o que é que Deus está falando comigo, o que é que Deus quer me mostrar com isso. Eu não desisto de orar, eu não paro de orar até conseguir compreender o que de fato está acontecendo. E eu acredito que seja aí algo que você também pode fazer. Ore a Deus sem cessar, para que Ele te mostre o que de fato Ele quer que você compreenda, para que o seu bebê venha, né? Para que você consiga estar dentro do propósito do Senhor, né? E aí hoje eu abri a Bíblia enquanto eu tomava meu café e caiu em Salmos 27:7, se você quiser abrir aí para ler junto comigo. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem piedade de mim e responde-me. É isso. Deus responde às nossas orações. Muitas vezes a gente é que ora exigindo de Deus, né?
Ou talvez a gente esteja tão distante da compreensão que Deus espera de nós, que mesmo Deus respondendo, a gente não consegue compreender, porque Deus está respondendo como Ele quer, como Ele acredita que é o jeito certo. E a gente não vê, porque a gente idealiza Deus de uma forma, e se não for daquele jeito, a gente não consegue compreender Deus falar. Então, além da gente exigir que Deus fale, que Deus nos responda, a gente ainda quer exigir a forma como Deus vai responder. Então, eu deixo essa palavra de hoje como uma reflexão. Depois, se vocês quiserem deixar aí nos comentários, quem assistir depois gravado. A jornada para engravidar é uma batalha que você está enfrentando. E a cada batalha vão surgindo novos desafios e você vai precisando vencer e evoluir nas etapas, né? E como tudo na vida, para conquistar um emprego, para conquistar um marido, para conquistar um lar, para comprar o primeiro carro, para tudo. Para engravidar não é diferente, né? E é um projeto ainda maior nas nossas vidas, então por que é que seria fácil, por que é que seria diferente, né? Então fica aí a minha reflexão para vocês, né? Salmos 27:7. Peça a Deus que fale ao seu coração, que te ajude a compreender o que de fato está faltando aí para o seu filho chegar. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, chego em tua presença para te louvar, para te agradecer. Quero te pedir, Senhor Deus, que nos perdoe por todos os nossos pecados, pelas vezes em que queremos, Senhor Deus, controlar a tua vontade para as nossas vidas e até o seu agir, Senhor. Que nós possamos ter discernimento e sabedoria para compreender, Senhor, a tua vontade para as nossas vidas, o que o Senhor Deus está nos mostrando, nos conduzindo a compreender com essa dificuldade para engravidar, Senhor Deus. Que cada tentante preciosa, Senhor Deus, se sinta amada, se sinta, Senhor Deus, escolhida por Ti para viver essa jornada e que possa, Senhor Deus, verdadeiramente vibrar no amor e sair desse lugar de dor e sofrimento que não lhe pertence. Que para a honra e glória do Senhor, todo lar onde essa palavra chegar seja abençoado, que haja harmonia, que haja comunhão, Senhor Deus, e que todos aqueles que ouvirem essa palavra, Senhor Deus, se sintam amados por Ti, em especial as meninas dos olhos Teus, as tentantes, Senhor Deus, que o Senhor Deus possa abençoar a vida e o ventre de cada uma delas. Eu te peço que nos abençoe, que nos guarde, que nos proteja e nos livre de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco neste dia. Que abençoado seja o seu sábado, o seu final de semana. E aguardem que tem uma novidade linda, 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 linda. Hoje eu termino os ajustes finais e venho contar para vocês tudo. Deus abençoe. Gratidão. Um beijo no coração.